Esboce o gráfico de f de x igual a x elevado a 2/3, que multiplica 5 meios menos x, com todas as informações possíveis. Então, a primeira informação muito importante é o domínio, sempre. O domínio é onde o desenho vai acontecer em cima dele, só os pontos do domínio tem alguém associado a ele. Então, essa função aqui, esse x elevado a 2/3, isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de x ao quadrado. Raiz cúbica não tem restrição, a gente pode calcular a raiz cúbica de qualquer número. O ao quadrado até fica positivo, mas de qualquer número existe a raiz cúbica. Então não tem restrição de domínio. E aqui é uma função linear, também não tem. Então são duas funções sem restrição multiplicadas, então o domínio dessa função é reais. Se o domínio é reais, a gente vai ter que estudar o comportamento no mais infinito e no menos infinito, para poder ver assim, no menos infinito essa função começa em que lugar? Começa, né, aproximando de quem? E no mais também, menos e mais infinito. Então, estudar esse comportamento é estudar limite. Então, eu quero saber o limite dessa função quando x tende a mais infinito. Depois, quando tende a menos infinito. Então, essa função, a gente poderia usar uma distributividade aqui, ó, e obter 5 meios de x elevado a 2/3 menos x elevado. Quando eu tenho x elevado a 2/3 que multiplica x, então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando a distributividade, ó. Esse vezes esse aqui vai ficar x elevado a 2/3 vezes x elevado a 1. Então, repete a base, soma os expoentes. Então, vai ficar x elevado a 2/3 mais 1. Isso aqui fica 5/3. Essa conta a gente vai precisar mais de uma vez ao longo da resolução desse exercício. Quando a gente tem exercício assim, ó, aqui eu estou com x elevado a um expoente aqui, x positivo elevado a esse expoente aqui. Isso aqui está indo para mais infinito. Aqui menos x, os dois são ímpares aqui, então ele mantém o sinal. Então vai ficar x menos esse valor. Então é como se fosse essa conta aqui, que eu não posso escrever assim. Estou só pensando, não vou escrever igual de jeito nenhum, a gente não faz conta com infinito. Então, é como se fosse mais infinito, menos infinito. Quanto que vale mais infinito, menos infinito? Não dá para a gente saber. Mas aí aquela ideia do maior grau em evidência. Não é um polinômio, mas ele tem um expoente. Olha, se a gente colocar em evidência, mas aqui já poderia ter feito com esse produto do jeito que estava, olha. Esse aqui está indo para mais infinito e esse aqui está indo para menos infinito. E aí o produto, aí sim, o produto um está indo para mais infinito, o outro está indo para menos infinito. Um número muito grande positivo multiplicado por um outro número muito grande negativo, isso aí está indo para menos infinito. Quando a gente olha grau, só lembrando do polinômio, o maior expoente é esse. Então, o maior expoente é que manda, que se eu colocasse ele em evidência, o outro teria um x no denominador e ele tenderia a zero. Um número dividido por uma coisa que tende a infinito ia tender a zero. Então, quem manda é o maior grau. Quando a gente está estudando um polinômio com um monte de termos somados e subtraídos, a gente coloca o maior grau em evidência e é ele que determina o comportamento. Então, ó, ficaria mais infinito vezes menos 1, menos infinito, que é o mesmo comportamento que a gente teria achado multiplicando um número muito grande por outro muito grande, um positivo, outro negativo. Um raciocínio similar a esse, aí eu não preciso fazer com tanto detalhe, se a gente pensar que a gente está agora com x tendendo a menos infinito ao quadrado, que esse 2/3 aqui, ó, tem um quadrado, né? Então, menos infinito ao quadrado fica positivo, fica mais infinito. E o menos infinito multiplicado por menos 1 também fica positivo. Então, dois números muito grandes positivos, o comportamento é ir para mais infinito. Então, essa função no menos infinito, ela tende a mais infinito, no menos infinito, no mais infinito, ela tende a menos infinito. Então, tá trocando. Poderia olhar também a questão do maior grau, igual a gente fez em cima. Então, menos infinito vezes menos 1 aqui ia ficar o mais infinito que a gente está vendo. Vou até escrever isso aqui com um jeito mais... Então, se a gente escrever aqui, ó, x elevado a 2/3, que multiplica... Podemos olhar a questão do maior grau, ou podemos olhar isso aqui, ó. Eu estou com um número que está indo para menos infinito ao quadrado, esse aqui está indo para mais infinito, menos infinito vezes menos 1, mais infinito. Dois números muito grandes positivos multiplicados, isso é mais infinito. Então, não tem conta para fazer mesmo, não. Não pode fazer conta com infinito, isso é uma análise. Então, foi para infinito, foi para infinito. Um positivo, outro negativo. Então, em termos de gráfico,
o que a gente está vendo aqui é que a gente teria um comportamento assim, ó. O menos infinito está indo para mais infinito. O que é isso? Um número quando o x aqui, o x está indo para menos infinito, x está indo para menos infinito, o comportamento do y é ir para mais infinito. Então, o y está indo para mais infinito. Então, o meu gráfico vai começar lá em cima, assim, ó. Então, bem provavelmente, na hora que eu fizer a conta da derivada, eu vou descobrir que essa derivada vai me informar que a função vai decrescer. Ela vai ter que ser negativa aqui. Porque se está no mais infinito, ela não pode crescer mais do mais infinito. Ela tem que começar de um lugar alto e ir diminuindo para algum lugar. Valores de menos infinito aqui do x está sendo associados a valores de mais infinito do y. Esse aqui é o valor do y, que é o valor do x. Agora, o comportamento, quando estudou o x indo para mais infinito, quando o x estava indo para mais infinito aqui, ó, o y ia para menos. Então, o gráfico aqui vai fazer um comportamento similar a esse aqui, ó, vai vir aqui para baixo. Então, provavelmente a função vai decrescer indo para menos infinito. O que vai acontecer no meio do caminho, a gente tem que fazer contas para descobrir. Mas ela está vindo de mais infinito e vai para menos infinito. Esses dois comportamentos a gente acabou de descobrir. Agora, ela corta o eixo x ou o eixo y? Quais são os interceptos com os eixos coordenados? Isso é igualar essa função aqui, ó, a zero. E achar o f de zero, se possível. Tem que ser possível, porque o domínio é reais. Então, a gente vai achar o f de zero. Então, isso aqui agora são os interceptos com os eixos coordenados. Então, o que a gente vai fazer é calcular quanto vale f de zero. O f de zero vai ser igual a 0 elevado a 2 terços, que é 0, que multiplica 5 meios. 5 meios vezes 0 dá 0. Então, o 0 elevado no 0, ela passa na origem. O que é achar raiz? Então, isso aqui, ó, esse de cima foi intercepto com o eixo y, e no caso também foi com o eixo x, né? Intercepto com o eixo y, é fazer o x igual a 0. Então, nesse caso aqui, a gente fez o x igual a 0 e descobriu que o y vale 0. Achar raiz, ou raízes, quando existem, é fazer o f de x igual a 0. Isso aqui é fazer o y igual a 0, na verdade, né? Como se fosse naquela nossa tabelinha lá do x e do y, é fazer o x igual a 0, depois fazer o y igual a 0. Isso aqui vai ser achar as raízes. Então, onde que aquele produto é igual a 0? Igual a 0, iguala isso aqui a 0. Então, a gente vai descobrir que o x é igual a 0, que a gente já tinha descoberto em cima, ou que 5 meios menos x é igual a 0, ou seja, que x é igual a 5 meios, porque a hora que eu substituir 5 meios menos 5 meios dá 0. Então, a gente tem duas raízes, ela vai cortar o eixo x, y igual a 0 é o eixo x, ela vai cortar o eixo x em dois momentos. Então, a minha função, ela está vindo de mais infinito, indo para menos infinito, e vai cortar o eixo em dois lugares, no 0 e nos 5 meios. Então, a gente já tem dois pontos importantes, dois comportamentos. Não é assíntota, porque não aproxima de nenhuma reta horizontal ou vertical. Então, o que vai acontecer aqui no meio, quem vai determinar para a gente vai ser o sinal da derivada primeira, sinal da derivada segunda. Então, tem várias contas que a gente ainda vai fazer. Então, o que precisava só da f, a gente já acabou de fazer, que foi achar o domínio, a gente olha a f. Achar o comportamento no infinito, que o domínio permitiu, porque mais e menos infinito, né, estão incluídos ali naquele domínio. E, além disso, a gente achou os interceptos com os eixos coordenados, onde que a função é igual a 0, onde o 0 é elevado e o comportamento no infinito. Beleza. Agora a gente vai partir para as derivadas. Então, professora, oi. Eu obrigatoriamente tenho que fazer essa parte da intercepção das coordenadas após o domínio? Ou eu posso fazer? Essa ordem é você que decide. Não, o que beleza. precisa é fazer achar todos os pontos importantes. Eu prefiro fazer primeiro tudo que diz respeito a f, para depois ir para as derivadas, mas se preferir fazer isso por último, fica à vontade, tá? Então, isso é ordem. A ordem não interfere no esboço do gráfico, tá? Então, aqui, agora a gente tem a função e quer calcular a derivada e achar o que precisa das derivadas. Então, por exemplo, quem que é... Então, dada essa função, vamos estudar as derivadas dela e as consequências, né? Sinais, etc. Então,
essa função do jeito que ela tá, se eu for derivar, eu tenho que usar a regra do produto e tal. Se a gente usar esse outro formato aqui com a distributividade que a gente tinha feito, que foi repete a base, somos expoentes, aqui ficava 5 terços, não era? 5 terços. Então, a hora que a gente tem a função com esse formato, aqui é uma subtração. Então, é mais fácil derivar com esse formato vermelho. Então, a gente vai derivar ali para não precisar usar a regra do produto. Então, aqui, ó, 5 meios é constante. Então, a gente vai derivar cada um dos termos. É como se fosse assim, ó, quem é a f'? A f' é a derivada dessa função, que é a derivada dessa aqui. A derivada dessa aqui, basta que a gente derive cada uma, né? Derivar a subtração é derivar cada uma. Tem uma constante vezes função, repete a constante e deriva x elevado a 2 terços. Quem que é a derivada de x elevado a 2 terços? 2 terços de x elevado a 2 terços menos 1. A gente está usando a regra do tombo, ó. Tombou 2 terços multiplicando e subtraiu 1 do expoente. O menos continua menos. Quem que é derivada de x elevado a 5 terços? Tomba os 5 terços e subtrai 1 do expoente. A hora que a gente subtrair 1 do expoente aqui, ó, vai virar 2 terços. Subtrai 1 do expoente. Então, a minha derivada vai ficar, olha, esse 2 está multiplicando, esse 2 está dividindo e multiplicando. Eu posso simplificar. Aqui vai ficar 5 terços, aqui também, ó. 5 terços e 5 terços. Então, eu posso até ver que vou colocar em evidência. Não vou colocar em evidência de uma vez, não, para poder fazer mais passo a passo. Então, aqui vai ficar 5 terços, x elevado a 2 terços menos 1. Esse menos 1, eu posso escrever, só para ficar mais fácil da gente observar o que é subtrair, menos 1 é 3 sobre 3. Por que me interessa o 3 ali? Porque o denominador é 3, ó. Então, vai ficar menos 1 terço aqui nesse expoente, ó. Por quê? O mínimo é 3, 2 menos 3, menos 1. Então, isso é um jeito de fazer a conta mais rápido. Então, sem tirar o mínimo, né? A gente já colocou o mínimo. Agora, aqui, ó, essa conta já foi feita, porque aqui a gente multiplicou com 1. Agora, a gente está subtraindo 1. A gente multiplicou e somou 1. Então, vai ficar quanto aqui? Vai ficar 2 terços. Opa! Vai ficar x elevado a 2 terços com essa subtração. Esse menos 1 terço, ele menos é porque está no denominador. Esses 5 terços a gente pode colocar em evidência. Então, vamos reescrever essa derivada. A gente está simplificando para poder estudar sinal. 5 terços em evidência, x elevado a 1 terço, menos x elevado a 2 terços. Agora, aqui a gente vai tirar mínimo, porque a gente não pode estudar sinal de soma e subtração. Nunca. Quando a gente está estudando sinal, a gente estuda sinal só de produto e quociente. Por quê? Dois números, quando a gente multiplica, se os dois são positivos, ótimo, positivo. Um é positivo, outro é negativo, fica negativo. Agora, se a gente soma, depende de qual é maior, né, gente? Ó, menos 3 e 2. Se eu multiplico, eu sei que é menos 6. Agora, se eu somo, se eu somo, isso aqui vai ficar positivo. Mas se esse aqui fosse menos 3? Aí fica negativo. Então, soma e subtração, a gente nunca estuda sinal. Não tem jeito. Você tem que ficar sabendo qual que é maior, qual que é menor, não tem jeito. Então, o que tem que fazer sempre é escrever para poder estudar sinal. Para estudar sinal, só pode ter produto e quociente de termos. E aí estuda o sinal, né? Isso é resolver inequação. Na verdade, a pergunta que a gente está fazendo é onde isso é positivo? Se a derivada é positiva, a função é crescente. Onde isso é negativo? Se a derivada é negativa, a função é decrescente. Então, a gente está fazendo essa análise. E aí, para isso, a nossa derivada aqui vai ficar 5 terços. Agora, a gente vai tirar mínimo para ficar com quociente, então, ó. X elevado a 1 terço, na hora que a gente divide aqui, fica 1 menos. X elevado a 1 terço vezes x elevado a 2 terços, fica x. Porque repete a base, somos expoentes, vai ficar 3 terços. 3 terços é 1. Então, essa derivada aqui, ó, tá agora com o formato que a gente consegue estudar o sinal dela. Por quê? 5 terços é um número constante só positivo, e agora eu tenho duas partes com variáveis x aqui, que a gente vai ter que fazer um quadro de sinais para a gente fazer uma análise. Então, as duas funções envolvidas aqui são 1 menos x, e a outra função é a função x elevado a 1 terço. O que a gente faz é a gente colocar os números onde cada uma delas muda de sinal. 1 menos x é zero aonde?
Quando eu igualo a zero aqui, eu descubro que isso aqui é zero no 1, né? No 1. Então, essa aqui, no 1, ela muda de sinal. Essa função aqui vai mudar de sinal no 1. A função amarela muda de sinal aonde? No 0. Então, no 0, a função muda de sinal, porque x elevado a 1/3, se tirar raiz cúbica, se o número é positivo, 8. O que é raiz cúbica de um número positivo? O sinal é ele mesmo. Raiz cúbica de 8 é 2. O sinal é positivo também. Se o número é negativo, menos 27, qual que é o sinal? É negativo. Então, onde que ela é zero? No 0. Então, aqui que é o candidato a mudar de sinal. Então, é negativo antes, positivo depois. E essa azul aqui, ó, vamos pensar um número antes de 1. Por exemplo, 0 está antes de 1. 1 Professora, por menos que 0, na x 1/3 no negativo não é complexo? porque raiz cúbica de número negativo existe. Raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Raiz quadrada não, mas raiz cúbica, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, menos 1 ao cubo dá menos 1. Então, o que é raiz cúbica? Raiz cúbica é o inverso dessa função. Então, é como se fosse assim, ó. Se eu pego 2 e elevo ao cubo, eu acho 8. Se eu pego 8 e tiro a raiz cúbica, eu acho 2. E se for negativo, menos 2 ao cubo, vai dar menos 8. Raiz cúbica de menos 8 dá menos 2. Um é o inverso Então do outro. com par que é o problema. Raiz. Com expoente par, você não pode expoente par. calcular. Por Entendi. causa do sinal sumir, né? Porque no caso do, por exemplo, menos 2 ao quadrado vira 4. Então, na hora que eu vou voltar aqui, ó, aí, quem que é a raiz de 4? Não é menos 2. Então, a raiz de 4 é 2 só. Tá? Então, no caso aqui, não tem inversa aqui sendo o próprio número positivo, né? O número não está definida para raiz de número negativo. Quem que é a raiz de menos 4? Não tem ninguém que foi associado a ele, tá? Não tem. Por quê? Porque ele, ao quadrado vai dar positivo. Então, essa aqui, ó, pegando um número agora antes, ficou claro? Claro como o sol. Que bom. Então, pegando um número antes de 1 aqui, por exemplo, 0, se a gente substituir o 0 aqui, ó, 1 menos 0 dá 1. Qual que é o sinal, então? Positivo, porque 1 é positivo. Agora, pega um número depois de 1, por exemplo, 2. 1 menos 2, negativo. Então, negativo. Então, quando eu multiplico um número que está com essa cara, com um número com essa cara, ó, no caso aqui, divido, né? Divisão aqui. A hora que eu faço o quadro de sinais aqui, um número positivo dividido por um número negativo, vai ficar negativo, aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar negativo. Esse é o sinal da derivada. Por que eu não coloquei os 5/3? Porque ele já era positivo e não altera esse sinal. E o comportamento da minha f, então, vai ser, a minha função vai ser decrescente até atingir o f de 0, o f de 0 vai ser um mínimo local, vai crescer até atingir o f de 1, o f de 1 vai ser um máximo local, e vai decrescer depois disso. Então, se eu estiver procurando intervalos de crescimento e decrescimento, a minha função f cresce em qual intervalo? Só de 1 até 2. Ela cresce, mentira, de 0 até 1, de 1 até 2 não. E f decresce aonde? De menos infinito até 0 e de 1 até mais infinito. Então, ela decresce de menos infinito até 0 e de 1 até mais infinito. Então, temos os intervalos aqui. Então, naquele meu esboço lá, ó, naquela ideia desse esboço aqui, vai incluir agora, além do 0, que já era um ponto importante, porque era intercepto, agora ele vai ser um ponto crítico, que é um ponto crítico de mínimo local. Além daquele outro ponto que era uma raiz, o f de 1 vai ser um ponto importante, o 1 vai ser levado no f de 1, que vai ser o máximo local. Então, a gente tem 2 pontos críticos. Então, pontos críticos aqui vão ser o x igual a 1 e o x igual a 0. Agora, curioso que eles são pontos críticos com características diferentes. Olha, o 1, a derivada vale 0 nele, então vai ter uma tangente horizontal. O 0 vai ter, a derivada não existe no 0. Não existe a f'. Então, aqui vai ser como se fosse um bico, uma coisa que estivesse indo para infinito. Então, é onde não tem tangente horizontal, não. Tem ou tangente vertical ou um bico, que a derivada não existe.
Então, a gente vai ter que colocar na nossa lista de pontos importantes, além dos interceptos, esses 2 pontos críticos. Então, tem que ir somando essas coisas. Então, já vamos colocar aqui, ó, para a gente não perder essas informações, a gente vai esboçar o nosso gráfico. Então, a hora que a gente for calcular, a gente vai precisar do f de 0. Aqui está o eixo x, aqui está o eixo y. O f de 0 vale 0, que a gente viu que era o intercepto. Os 5 meios também vale 0, que era uma raiz, ó. Os 5 meios anulavam, uma raiz e outro. Agora, o f de 0 sendo 0 é um ponto crítico, que a função decresce e cresce, e a derivada não existe. Então, provavelmente vai ser um bico, mas a gente ainda não tem certeza. Mas sabe que a função está vindo lá de cima, está indo lá para baixo. Aqui ela vai decrescer e depois vai crescer. E parece que vai ser um bico. Vamos fazer uma interrogação que a gente não sabe o comportamento. Agora, 5 meios é 2,5 alguma coisa. 2,5, perdão. 2,5 redondo. E o 1, aqui está o 2. Vamos pensar que o 1 está aqui. Então, aqui está ali o 2, ali o 2,5. Então, o 1 é um ponto crítico também. Chega o 1 só um pouquinho para cá. O 1 é um ponto crítico. Quanto que vale f de 1? A gente vai precisar voltar na função e calcular o f de 1. O f de 1, a gente precisa voltar na imagem aqui da f, né? Vamos voltar aqui nessa aqui. Quanto que vale o f de 1? É substituir mesmo. Quanto que vale o f de 1? Vai valer 1 elevado a 2 terços, 1 elevado a qualquer número dá 1, e vai ficar 5 meios menos 1. Então, vai ficar 5 meios menos 1, 5 meios, 2 menos 2, vai ficar 3 meios. Tá? Tirando o mínimo aqui, 3 meios. Então, o 1 é elevado no 1,5. O 1 é elevado no 3 meios. Então, esse é um outro ponto importante. 1 elevado no 1,5. E aqui a derivada vale 0. O f de 1 vale 1,5. E nesse lugar, então esse aqui era um ponto de, vamos voltar. Opa. Vamos voltar. O comportamento que a gente tinha são várias coisas que são pedidas, né? A minha função cresce e decresce e a derivada vale 0 no 1. Então a gente tem uma tangente horizontal. Então a minha função aqui, eu vou apagar. A minha função aqui, ela vai crescer e depois decrescer e a derivada vale 0. Então, aqui ela é suave. Aqui o comportamento gráfico é suave, tem uma tangente horizontal. Meu gráfico não está ficando bonitinho, não. Mas já está aparecendo, olha só, que essa informação aqui desse bico aqui, ó, tá aparecendo coerente, ó. Porque a minha função está ficando, ó, côncava para baixo, aí depois vai passar ali. Mas a gente ainda não sabe essa concavidade, porque a gente não fez a derivada segunda. Então, tá parecendo que a minha função começa aqui, vem côncava, depois... Mas aí a gente ainda tem que fazer conta para concluir da concavidade, se vai ter ponto de inflexão, onde muda a concavidade. Então, a gente vai precisar fazer essa conta ainda da derivada segunda. Então, vamos voltar aqui na derivada primeira, a conta. Pode falar. Eu fiquei com dúvida em como você chegou que a derivada seria um bico no 0. Por causa disso aqui, ó. Porque a derivada não existe no 0, ó. Eu não posso dividir por 0. Então, onde a derivada é igual a 0? Derivada é igual a 0, a tangente é horizontal. Isso é uma informação que a gente tem. A derivada me dá o coeficiente angular da reta tangente. E no 0, se eu substituísse na derivada aqui, ia dar 1 dividido por 0. 1 dividido por 0 significa que não existe a derivada no 0. Não existir significa que não é uma tangente horizontal, ela não é suave. Tá? Então, isso aqui é uma informação da conta. A conta que está me dizendo isso. Ok? A conta da derivada. Então, agora, o que a gente vai fazer é calcular a derivada segunda para concluir a concavidade e tal. Então, vamos fazer a derivada segunda. A gente tem 2 formatos de derivada primeira. Um que envolvia aquele quociente e esse aqui que não precisa do quociente, ó. Esse aqui, a gente não precisa, poderia até já colocar com formato de colocar em evidência os 5 terços, mas o que a gente tem aqui, ó, é x elevado a n menos x elevado a n. Então, aqui está mais fácil de derivar, ó. Quem é a derivada segunda? Repito a constante 5 terços
e derivo com regra do tombo, porque aqui é uma subtração, então basta derivar x elevado a n, x elevado a n. Ó. Como é que eu derivo x elevado a menos 1/3? Vai ficar menos 1/3 de x elevado a menos 1/3 menos 1. Tombei o menos 1/3 e subtraí 1. Menos, agora eu vou tombar o 2/3, ó, esse expoente, estou tombando 2/3, estou pegando o expoente, é 2/3 menos 1, tomba e subtrai 1 do expoente. Então, essa é a derivada segunda, ó. Só que com um monte de expoente para fazer conta ainda, o menos 1 eu não fiz a conta, então vamos fazer as contas que são necessárias. Gráfico não pode ter preguiça. Ó, o menos eu posso até colocar em evidência, ó, porque o menos está aqui e está aqui. Então, eu posso colocar esse menos do lado de fora e ficar positivo. Ah, tem 3 aqui e 3 aqui. Eu posso colocar um 3 ao quadrado aqui e já colocar esse 3 em evidência. São coisas que eu vou ganhando tempo e diminuo a chance de errar a conta. Então, aqui, ó, o menos e o 1/3 ficou em evidência, vai ficar x elevado, o expoente aqui vai ficar menos 4/3. Que é menos 3 sobre 3, fica menos 4/3. O 3 e o menos foram colocados em evidência, então vai sobrar um 2, e aqui vai ficar 2/3 menos 1, vai ficar menos 1/3. Então, nesse caso aqui, a gente pode escrever, como os dois estão negativos, a gente pode colocar os dois no denominador e fazer uma conta tirando o mínimo. Então, eu sei que todo mundo adora trabalhar com número fracionário, né? Uma coisa que a gente foge, mas aqui é uma coisa que vamos treinar. Então, a gente está com x elevado a 4/3, mais 2. O 2 não está com expoente, então o 2 continua em cima. O que está com expoente negativo é só o x. Então, agora a gente vai tirar o mínimo aqui, ó. O mínimo é o maior expoente. Não é um polinômio, então a gente não se refere a grau, a gente, né, fala o expoente maior, mas o expoente maior ali é 4/3. Então, quando a gente coloca assim, ó, vamos colocar 4/3 aqui. 4/3 dividido por 4/3 ali vai ficar 1. X elevado a 4/3 mais 2. Quando eu divido esse por esse, é como se eu estivesse falando assim, ó. X elevado a 4/3 dividido por x elevado a 1/3, eu subtraio os expoentes. Fica x elevado a 3/3, que é x. Olha que bonito isso. Vai ficar x elevado a 4/3 menos 1/3. Fica 3 dividido por 3, que é 1. É esse 1 que eu não estou escrevendo. Quando ele não está escrito, é o x elevado a... Agora, o que eu quero da derivada segunda? Quero ver o sinal dela para a gente poder ver se tem qual a concavidade e se tem ponto onde muda a concavidade. O sinal da derivada segunda, ó, agora essa constante aqui interfere no sinal, porque essa constante aqui, ó, ela é só negativa, então eu tenho que colocá-la no meu quadro. Esse aqui eu não preciso colocar no quadro, ó. Por que o denominador aqui eu não preciso colocar no quadro de sinais? Porque ele é só positivo. Porque 4/3, o tá elevando a quarta. Elevar a quarta, qualquer número elevado a um número par, fica positivo. Então, eu nem preciso colocar no quadro de sinais esse termo, porque ele não interfere. Agora, esse, mesmo sendo constante, eu tenho que colocar, porque ele é negativo e ele vai fazer os sinais se alterarem. Isso faz muita diferença no esboço. Imagina que a gente fez uma conta e achou que a côncava para cima, sendo que a côncava para baixo. Como é que a gente une essa informação? Então, aqui, ó, menos 5 nonos é só negativo. E a outra função, que é essa aqui, ó, essa aqui, aonde que ela é zero? Ela é zero no menos meio. Então, esse vai ser o ponto onde troca o sinal, menos meio. Então, na hora que a gente fizer o quadro de sinais para achar a derivada, o sinal da derivada segunda, a informação que a gente vai ter é essa aqui é só negativa, porque uma constante negativa fica sempre negativo. E esse aqui, ó, se eu pegar um número antes de menos meio, menos 10 está aqui, ó. Menos 10 vezes 2 é menos 20, então é negativo antes. Pega um número depois de menos meio, por exemplo, 0. 0 mais 1, então é positivo. Isso aqui é uma função linear, né? Então ela só muda de sinal aqui nessa raiz. E ela é crescente, então é uma reta assim, né, gente? Ó, só muda de sinal no menos meio. Então, negativo antes do menos meio e positivo depois. É esse estudo que a gente está fazendo.
Esse sinal aqui me dá o sinal da derivada segunda, que vai ser positivo antes do menos meio e negativo depois. Então, o comportamento da minha função é côncava para cima antes do menos meio e côncava para baixo depois. Então, no menos meio, o f de menos meio é um lugar onde houve mudança de concavidade. Então, x igual a menos meio é ponto de inflexão. Isso aqui, ó, menos meio é ponto de inflexão. É onde houve mudança de concavidade. Então, isso a gente vai precisar interferir aqui no nosso gráfico. Ó, o 1 está aqui, então o menos meio é um número do lado de cá. O menos 1 estaria aqui, né? O menos 1 estaria aqui. Menos meio. O menos meio vai ser levado a um número positivo ou negativo. Eu não sei ainda qual é a imagem dele. Aqui eu apaguei o 3 meios, mas é um 3 meios aqui, né? Que a gente tinha colocado como o ponto de máximo local. Então, a gente precisaria calcular quanto que vale o f de menos meio. O f de menos meio é onde vai ter mudança de concavidade. Suponha que a gente está sem calculadora. Então, qual a informação que a gente tem? A minha função vem do mais infinito, decrescente, côncava para onde? Côncava para cima. Ela vem côncava para cima. Aí aqui ela vai ficar côncava para baixo, vai adquirir esse valor que vai ser um mínimo local. Aí depois ela vai ficar côncava, ó, no ponto aqui eu não sei que imagem que é essa, eu só não sei se é acima ou abaixo. Essa informação que a gente precisa. A calculadora vai colocar aqui, ó, se isso é maior ou menor do que 1,5. Então vai ficar, ó, côncava para cima, fica côncava para baixo, decrescente. Aí depois disso ela vai crescer daqui em diante, porque ela só fica côncava para baixo toda a vida agora. Então, toda a vida é coisa de mineiro, viu, gente? Aí vem côncava para baixo, passa nessa raiz e vai para menos infinito. Então, isso aqui é o esboço mais ou menos desse gráfico. Só faltando essa informação se esse ponto aqui está acima ou abaixo de 3 meios, que é 1,5. Ixi, eu tinha feito uma coisa errada. Isso aqui não é função, viu, gente? Do jeito que esboçou aqui, ó como é que é importante a gente saber criticar o resultado. Como eu tinha escrito errado o que estava escrito ali antes, se eu pegar esse ponto aqui, por exemplo, o 1 vai ter duas imagens por isso aqui, ó. Isso aqui não é uma função, isso é uma curva. É uma curva do plano, então tem, por exemplo, x e y lá dado implicitamente, mas não é uma função. Então, tem alguma coisa que a gente, né, pode criticar, falar, não está certo. Aí eu vou ter que apagar mesmo, porque senão eu vou... Então vai ficar x elevado, né, sem preguiça de novo, x elevado a 2/3, elevado a 2/3. É importante saber digitar, inclusive os parênteses, observar se está tudo certinho. 2,5 menos x. Agora tá certinho? Certinho. Vamos ver se agora... Uai, de novo? O que eu fiz de errado? Tem alguma coisa errada que eu não estou identificando o que eu estou digitando errado. Talvez seja o 2,5. X elevado x elevado a 2 dividido por 3. X elevado a 2 sobre 3. Olha lá, ó o bico ali, ó. O 2/3 é que faz esse bico no zero. Só que agora a gente vai multiplicar isso. Que bom. A gente vai multiplicar isso por 5 dividido por 2 menos x. Agora foi. Então, alguma coisa que ele não estava lendo. Ó, então, essa minha função, ó, tem um bico no zero, igual a gente tinha visto. A concavidade muda de uma maneira muito mais sutil, então muda bem mais lá em cima. A imagem aqui do menos meio parece que é mais em cima, né? Ó, o menos meio. Então, vem côncava para cima, vai ficar côncava para baixo e vai para menos infinito. Então, claro que a precisão, o que ele faz ali, tem muito mais riqueza de detalhe do que esse meu esboço aqui. Esse esboço aqui ficou muito mais vertical aqui, né? Mas o que era muito importante? Esse bico, esse máximo local, que ela vai para infinito, quais são as raízes. Esses valores estão colocados aqui, ó.
Se vocês olharem, esse número aqui é o 2,5, que é uma raiz, isso aqui é... Onde que é o ponto crítico? O ponto crítico aqui era no 1, então esse número aqui, que é o máximo local, é no 1, esse 0. Então, essas informações coincidiram com a conta que a gente fez.